Há poucas sensações tão desagradáveis como sentir uma presença que não sabemos identificar. Colocamos tudo em dúvida e o medo apodera-se de nós. Normalmente, o que ouvimos ou sentimos tem uma explicação racional ou é fruto da nossa imaginação. Mas, se estamos em presença de um fenómeno poltergeist, então o ditado "vale mais só que mal acompanhado" faz mais sentido do que nunca. Não quero adormecer. Olá, meninos. Deitem-se lá. Já é tarde e amanhã temos que acordar cedo. O que foi, Francisco? Boa noite. A mãe gosta muito de vocês. Desde cedo se iniciaram barulhos como murros nas portas onde nós dormíamos, dos nossos quartos, as luzes a apagar e a acender, um arrojar de camas na nossa ausência, portanto, neste caso, quando estávamos no primeiro andar, em que nos germinava um medo impressionante, um mal-estar inexplicável, que inclusivamente me acompanha ainda hoje. Durante a noite, mas durante a noite, era em grande parte durante a noite, e digo durante a noite porque também chegou a correr às 7 da manhã, que era já de dia claro, ouviam-se ruídos muito fortes, como se alguém com um martelo ou com um maço desse uma enorme marretada numa porta, que eram portas de madeira maciça, as portas interiores. Era um estrondo enorme, que acordava toda a gente, que não era muito, era eu, o meu irmão e a minha mãe, que morávamos no resto do chão. E isto podia-se dar uma vez por noite, 2 vezes por noite, sem, contudo, houvesse uma regularidade neste evento. Esse caso é um caso típico, os casos de poltergeist significa que dentro daquela casa alguém tem mediunidade e efeitos físicos, possivelmente os próprios jovens. Aquilo a que os cientistas chamam o epicentro ou o agente, né, do fenómeno. Então, mediunidade e efeitos físicos é um tipo de mediunidade que algumas pessoas têm, que têm capacidade de doar certas energias, um certo ectoplasma, que os espíritos utilizam para provocar fenómenos audíveis, fenómenos de percussão, fenómenos luminosos e muitas vezes fenómenos também de poltergeist, marcas no corpo, pedras que são arremessadas sem que ninguém as tenha atirado, fenómenos de pirogenia, coisas que começam a arder espontaneamente. Então, paralelamente a esse tipo de fenómenos, pode haver audiência, ouvir vozes, fenómenos esporádicos de vidência, ver seres que mais ninguém vê. Era ali, era dentro de casa, e no andar de cima também não era, nem à volta, uma vez que trata-se de uma casa que não tem vizinhos imediatamente colados, de maneira que não sobravam dúvidas que era realmente dentro de casa. Isso aí não... E por outro lado, se fosse fora de casa, tínhamos um grande pastor alemão que ia ladrar se fosse alguém que andasse por ali. Não tínhamos dúvidas que era dentro de casa. O que acontecia com mais frequência eram murros na porta do nosso quarto. E quando eu digo murros com uma potência incrível, portanto, do género da porta, segundos depois ainda a abanar. Portanto, autênticas explosões, se assim quiser, dentro do nosso quarto, onde nós dormíamos. E isso ainda hoje tenho presente em qualquer momento da minha vida, eu basta só, nem é preciso me recordar, portanto, acompanha-me constantemente. Francisco, o que foi? Nada, dorme. Não consigo.
Rezem. Rezem. No céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A minha mãe, quando eu me lembro, dizia para rezarmos, apelava a que se rezasse, mas não tenho assim uma memória muito mais clara do que é que ela pudesse dizer. Agora, no seio de uma família muito tradicional e católica, era muito natural que ela atribuísse isso a forças diabólicas ou maléficas ou coisas do género. Não é? Aliás, a leitura que se fazia naquela altura era essa, ainda hoje, se eu falasse com a minha mãe a este propósito, era por aí que ela ia canalizar o discurso. Na altura, os meus avós davam-se com o antigo prior do Ramalhal, já falecido, que além de ser o prior do Ramalhal, era também exorcista e muito conhecido aqui na Zona Oeste. Esse dito prior deslocava-se com alguma incidência a Fátima, a convite dos meus falecidos avós, onde, numa das suas visitas, acabava por benzer a casa, o que felizmente nos originava cerca de 6 meses de silêncio. Após benzer as divisões da casa com água benta e, enfim, aquelas rezas em latim, que mal me lembro, mas que tenho presente, o facto de o ver benzer as casas, divisão após divisão, ocasionava, na verdade, um período de cerca de 6 meses de vida normal. Portanto, não havia barulhos, não havia nada. Eu prosseguia as minhas brincadeiras típicas de um adolescente da minha idade e tudo continuava nos conformes. A ida lá à casa de membros do clero era também relativamente normal, ou porque íamos de visita aos avós, ou por isto ou por aquilo. E é muito possível, eu tenho uma vaga ideia que chegaram a ir lá padres benzer a casa, aqueles rituais, enfim, que eu não estou assim muito por dentro, mas eu tenho ideia que sim, que chegaram a fazer isso. A partir dos 14 anos viemos aqui para São Bernardino, para uma casa que os meus avós aqui tinham, e nesta situação, portanto, era só a minha mãe e eu, que morávamos nessa dita casa, e aí os fenómenos prosseguiram com a mesma intensidade, só que com modus operandi completamente diferente. Neste caso não eram murros à porta, nem eram camas a arrojar, nem interruptores a apagar e acender. Era uma pessoa a correr à volta do nosso corredor, a bater palmas, como se tratasse de aplaudir uma grande peça de ópera ou uma grande peça de um circo, durante horas e horas a fio, uma coisa horrível e cotidiano. Portanto, todas as noites ouvíamos este fenómeno, que só parava quando a minha mãe iniciava a reza do terço. Então, passado alguns minutos, extinguia-se e nós acabávamos por adormecer. Consegue exemplificar como é que eram essas palmas? Eram palmas altíssimas. Era isto, basicamente, acompanhado de passos de uma pessoa a correr, tal e qual como não existe exemplo melhor do que uma pessoa a correr e a bater palmas desenfreadamente durante horas a fio, de uma ponta do corredor ao outro, sem dizer mais nada, sem haver explicação, sem... Enfim... Eu recordo-me de referências, repetidas referências a situações em que a minha mãe, o meu irmão e uma tia minha se referiam a barulhos estranhos também, bater às portas, mas aí já não se referiam àqueles estrondos, era mais o bater à porta, arranhar e bater. Até, aliás, uma das coisas que me lembro bem é que eles se ouviam arranhar na porta. E barulhos no corredor. O pesadelo ficou. Há noites em que acordo bastante sobressaltado, não me pergunto como vou buscar coisas de noite e acordo precipitado e bastante reliado e pronto, depois de acordar tenho sempre o medo que o sonho volte, mas normalmente não volta e eu volto ao merecido repouso. Ali durante uns anos é evidente que se anda assim um bocadinho em sobressalto porque é qualquer coisa de assustador e que traumatiza, até pela extensão no tempo em que isto se dá. Isto não é uma coisa, não me estou a referir a um evento que se deu uma semana, estou-me a referir a coisas que duraram meses, não é? Eu até iria dizer muitos meses, mas pronto, ficamos com os meses.
eu perguntava-me sempre porquê eu, e não só eu, o meu irmão também presenciou da mesma forma, talvez não intenso, porque ele teve uns anos fora, mas ele também se assustou de igual modo. Portanto, eu perguntava-me se realmente era o poltergeist, porque eu e o meu irmão em simultâneo, quer dizer, há ali qualquer coisa que não faz grande sentido. E daí a minha afirmação em dizer que eu não acredito que seja só assim como a parapsicologia o esboça. Eu acho que deve haver algo mais por trás. Agora, claro, essa pergunta porquê eu, ainda hoje a faço, não é? Porquê eu? O meu irmão ficou muito mais traumatizado que eu, até porque era mais novo, não é? Temos 4 anos de diferença e, portanto, ele sofreu bastante com isso e, provavelmente, mais que eu, tendo, por certo, guardado na memória, enfim, mais profundamente essa situação. Marcou-me profundamente e é uma recordação que me irá acompanhar até a última morada, claro, sem dúvida nenhuma. O senhor doutor vai demorar muito a atender-me. Quando é que acha que vai ser a minha vez? É já a seguir. Não lhe disse? Pode entrar. O senhor doutor já atende. Não, já lhe disse que não. A sala está vazia. Senhor doutor, eu devo estar mesmo louca. Acabou de entrar um senhor com cabelos brancos e barba. Está mesmo aqui ao seu lado. Mas olha que eu não vejo nada. E é parecido consigo. E como é que ele está vestido? Tem um fato escuro, vem com uma camisa branca e uma gravata, assim, às riscas. E as mãos? Consegue vê-las? Não. Só consigo ver o tronco até ao início das calças. Espera aí. Espera aí, ele está a cruzar os braços. Não tem os 2 últimos dedos de uma das mãos. Mas não tem mesmo? Confirme, por favor. Não tem. Então, senhor doutor, estou mesmo a ficar maluca? Não, não está. Esse homem é o meu pai. Esse caso do pai do médico é fantástico, é um caso típico de vidência, em que a pessoa vai ao médico, tem apenas mais uma senhora na sala de espera, vê 5 ou 6 pessoas, pensa que vai demorar muito porque tem muita gente à espera. Entretanto, a única senhora, vendo que a pessoa estava preocupada com o tempo, dá-lhe a vez. E essa pessoa vai ao médico e diz: doutor, eu estou louca, eu vejo pessoas que mais ninguém vê, ainda tenho a sala cheia de gente. E o médico abre a porta e diz: não, mas só está uma pessoa. Não, mas eu vejo mais 5 ou 6 pessoas. Tenha calma. E tal, o médico a pensar, receitar mais uns comprimidos. E entretanto a senhora começa-lhe a dizer: olha, está a ver, a minha loucura está a aparecer, está aqui um senhor a entrar pela sala dentro. E começou-lhe a descrever ao pormenor como o senhor vinha vestido, os traços fisionómicos, etc. E o médico começou a empalidecer e pergunta-lhe: mas veja-lhe as mãos.
Não, eu não consigo ver as mãos, só consigo ver do peito para cima. Ele tem as mãos dentro dos bolsos, no paletó. E então, mas veja se consegue ver as mãos. E então a senhora começa a relatar de que essa figura que ela estava a ver, esse espírito que ela estava a ver, retira de facto as mãos dos bolsos e ela percebe-se que o senhor não tinha 2 dedos, ou pelo menos um dos dedos não o tinha na totalidade e o outro estava medianamente decepado. E ela refere esse pormenor ao médico. O médico fica branco e diz-lhe: eu não sei como, mas a senhora acaba-me de descrever o meu pai, que faleceu há 2 meses e que tinha tido um acidente onde de facto ficou sem os 2 dedos. Segundo a doutrina espírita, este é um caso típico de vidência. A vidência é definida como um tipo de mediunidade. Espiritismo. Muitos de nós nem em sonhos acreditam neste tema. Mas para Leonor Veloso, foram os sonhos que a fizeram ver o que não queria. O pai morto numa casa onde nunca tinham estado. Neste caso, sonho e realidade acabaram por misturar-se e tornar-se num pesadelo. Eu, de repente, vi uma bola de vidro. Achei muito estranho, uma bola de vidro com um buraco em cima. E resolvi espreitar pelo buraco, ver o que é que se passava lá. E vi um cenário típico de neve, de montanha. Uma coisa que já tinha provavelmente visto em livros ou postais, revistas, porque ver ao vivo mesmo, não, nunca tinha visto. E vi uma casa, pronto, conheci a casa toda e vi algumas pessoas que reconheci. O meu pai e alguns familiares que eu ainda não conhecia, mais tarde vim a conhecer. A parte menos gira da questão é que por um caminho que também existia ao pé dessa casa, estava a acontecer um funeral. E quando me dei conta, esse funeral era o funeral do meu pai. Portanto, vim para Portugal. Nunca falei disto a ninguém. A dada altura, simplesmente esqueci. O sonho nunca mais me intrigou. Durante um tempo, claro, perto da época em que sonhei, sim, mas depois deixei de dar importância porque outras coisas foram acontecendo na minha vida. A dada altura, o meu pai resolveu construir uma casa. E pronto, a casa foi feita com muito sacrifício e ia sendo construída aos poucos. Vais gostar da casa. É já aqui. Mãe, o pai vai morrer. Eu não sei como, mas eu já vi esta casa. Ao chegar ao caminho que dava acesso à casa, que era ligeiramente acidentado, mas assim que se entrava no caminho via-se a casa. Eu constatei que tinham pintado a casa por fora.
E nesse momento, o sonho que eu tinha tido há 20 anos, há 20 anos não, há menos, porque eu tinha 20 anos quando a casa foi pintada e pronto, apanhei não foi um susto, de repente visionei tudo outra vez, o sonho, aquilo, tudo que eu tinha sonhado tornou-se real, uma coisa que eu já tinha esquecido, de repente estava ali tudo outra vez. Eu exclamei, deixei cair as coisas e exclamei, pronto, meu pai vai morrer. Mas fiquei baralhada, só que aquilo era tão igual ao que eu tinha sonhado que era impossível. Já que o cenário era tão igual, também não fosse acontecer, era impossível não acontecer o que eu tinha visto. Eu disse à minha mãe, olha, o pai vai morrer. E ela ficou assim um bocado assustada, disse, tu estás doida, ok? E contei o sonho, olha, sonhei isto há muito tempo, em Angola, assim e tal. És doida, não sei o quê, pronto. Contei a uma prima minha e a mais pessoas que não deram a mínima importância. Esse mesmo verão o meu pai adoece, uma doença grave, e morre em março do ano a seguir. Este local de que eu estou a falar é na Serra da Estrela, portanto em março é natural ainda que haja neve. E foi o caso. Nevou, ele morreu nessa altura e o funeral aconteceu exatamente como eu tinha sonhado. Podemos ter sonhos premonitórios, e aí a investigação científica que tem mostrado, sobretudo na década de 60 e 70, de que sobre condições de controle experimental em laboratórios específicos, há sonhos que o indivíduo tem e de que correspondem perfeitamente com o meio ambiente, com um alvo no meio ambiente. Então, na investigação científica, os psicólogos sabem que existem alguns sonhos que realmente são premonitórios, mas isso é a minoria. E a maioria é uma reconstrução. Por incrível que pareça, não fiquei nada admirada. Fiquei mais admirada quando, pela primeira vez, eu vi a casa, a tal situação em que eu cheguei e vi pela primeira vez a casa pintada. Aí fiquei assustada, custou-me muito. Depois não me espantou, sei lá, talvez porque eu achasse que aquilo ia mesmo acontecer, eu acreditava mesmo que aquilo ia acontecer. Uma vez que estava ali outra vez, tão real, tão presente, é que depois de ver a casa assim, essa imagem nunca mais me abandonou, é lógico. Eu fiquei preocupada e não parei de pensar nisso. Achei sempre que ia ser assim que ia acontecer. De facto, aconteceu. Penso que muitos outros sonhos que a Leonor teve também poderiam ser confirmados no meio ambiente. Era como que se nós... São coincidências? Basicamente são coincidências, mas coincidências significativas. Estas experiências são experiências que enriquecem as pessoas, são experiências que permitem às pessoas, portanto, conhecerem-se melhor também. É uma forma de autoconhecimento. Este sofrimento do dom, portanto, permite também conhecer-se, debruçar-se mais sobre ele próprio. Em relação à crença, acho que a crença é securizante, dá segurança às pessoas e que não se deve combater, quer dizer, não sou defensor de combater o que quer que seja das experiências individuais das pessoas. Estou convencido que estas experiências vão aumentar também na sociedade portuguesa, estão a aumentar na sociedade portuguesa. Eu julgo que foi um sonho premonitório, só isso. Não tenho outra explicação possível, não encontro outra. Não posso dizer que sou bruxa, porque se fosse as coisas não eram assim que funcionavam. Acha que foram dois avisos? Porque é que... sim, eu julgo que sim, mas, ou duas revelações, o que quiserem chamar. Agora, porquê? Não sei. Se eu estiver no cimo de uma montanha que tem uma estrada por onde vem um carro a subir, e se eu vir que numa determinada curva existe uma pedra que entretanto rolou, eu tenho a percepção que aquele carro, ao fazer a curva, vai embater contra aquela pedra. Ora,
Se eu telefonar através de um telemóvel para o condutor e disser tenha atenção que vai ter um acidente, e se ele não ligar e tem um acidente, vai dizer, mas como é que aquele indivíduo adivinhou? Como é que ele sabia que estava ali a pedra? Portanto, o meu presente é o futuro daquele condutor. Porquê? Porque estamos em dimensões diferentes. Assim, quando o ser espiritual fora do corpo de carne, durante o sono, por exemplo, está numa dimensão diferente, ele pode ter percepções do futuro, que é presente no mundo espiritual, mas que será futuro no mundo terreno. Pessoas especiais, capacidades especiais, eu sinceramente não acredito. Acredito que cada um tem as suas e tem que as aproveitar o melhor que pode e sabe. E só isso. Nada é transcendente, nada é especial, ninguém é melhor que ninguém. Esta é a minha posição em relação a tudo o que se passa e em tudo o que existe. Por mais estranho que pareça, por mais que as pessoas queiram dar um tom fantástico, para mim não tem nada de fantástico. O que é o Espiritismo? Para que serve? O certo é que este tema continua a ser tabu. Para quem acredita, é uma forma de estabelecer a ponte entre o reino dos vivos e dos mortos. Vamos conhecer a história de Terroso Martins, que numa sessão de transcomunicação mediúnica acredita ter entrado em contacto com um homem que tinha sido enterrado vivo. Ou pelo menos pensava que sim. Nós temos sempre um gravador à mão, porque quando uma entidade começa a dar dados muito concretos, muitos deles têm dificuldade, porque não se lembram, eu tenho a cabeça oca, eu não sei. Ele também diz isso. Eu fui enterrado vivo, eu fui enterrado vivo. Não foi enterrado vivo. Ele acompanhou o corpo, porque muitos pensam que o corpo tem algo, se serviu até ali, continua. Eles não sabem, porque a morte... Nós temos um receio da morte, mas a morte é uma coisa tão simples, é como quem adormece. É como quem adormece. E quando ele deu por si, ele continua ainda ligado ao corpo. Continua ligado, por ele está ligado ao corpo. Acompanhou o corpo até à sepultura. Por isso que ele diz que foi enterrado vivo. Mas depois ele saiu de lá. Alguém lhe deu a ajuda para ele vir a esses trabalhos. É essa sensação que muitos têm e muitos ficam lá chorando algum tempo junto do corpo, tentando dar-lhe vida. E sentem até a decomposição do corpo, o que deve ser muito difícil. A psicofonia é a capacidade que alguns médiuns têm de dar passividade para que os espíritos falem através dele. Então a pessoa entra numa espécie de um transe, num estado modificado de consciência, e nesse estado de transe é possível haver um contacto e alguém que já está fora do corpo de carne manifestar-se, comunicando, dando muitas vezes o seu nome, o seu endereço, características particulares, como por exemplo o caso do engenheiro acontecido no Norte, e que é aquilo que os cientistas chamam um caso de drop-in, isto é, uma manifestação espontânea em que dá dados particulares que ninguém conhece aquela pessoa, não sabe onde ele mora e que a posteriori são confirmados. Aparece de tudo. E onde apareceu esse nosso irmão, nessas circunstâncias em que leva-me à minha casa, eu moro já ali, eu dei o nome da rua, inclusivamente referiu-se a um hospital, que é o Conde Ferreira, que era ao lado, enfim. E quando ele começou a dar esses dados, eu comecei a gravar. E gravei tudo que ele, inclusivamente onde ele trabalhava, cuja confirmação eu obtive no dia seguinte. E mais, para não restar dúvidas em relação ao médium, podia ser animismo, o médium podia estar muito bem relacionado com essa família, ter conhecimento do problema e, naquele momento, ele mesmo ter dado essa comunicação. Mesmo assim, depois de eu ter telefonado para a casa, para a morada que ele me deu, através do nome dele,
obtive o número de telefone, falei com a sogra, falei com a esposa, dei-lhe a mensagem a ouvir e aquilo que eu já disse, ela no final, depois de ouvir a mensagem, me perguntou-me, muito pesarosa, agora o que é que eu faço? Não faz nada, minha senhora, continua a lembrá-lo com saudade, porque ele continua a gostar muito de vós e tem imensa saudade vossa, e seja boa cristã. A mediunidade é uma faculdade que todos nós temos. Algumas pessoas têm essa faculdade adormecida, outras têm essa faculdade a desabrochar e outras têm essa faculdade já desenvolvida. São aquelas pessoas a quem vulgarmente se chamam médiuns. É uma espécie de um sexto sentido ou percepção extrasensorial. É uma capacidade que algumas pessoas têm de se aperceberem do mundo extrafísico. Aí temos o médium de vidência, que é aquele que consegue ver o mundo espiritual, o médium de audiência, que é o que consegue ouvir as vozes dos espíritos, o médium de psicografia, o que escreve sob influências dos espíritos, o médium de psicofonia, o que permite que os espíritos falem através deles, entre todo um conjunto de mediunidades ou de capacidades paranormais que hoje em dia estão em pesquisa. Esta é a sala onde nós realizamos o trabalho da transcomunicação mediúnica, isto é, de atendimento às entidades sofredoras. E estas cadeiras fazem parte do estudo que nós fazemos aqui, sistemático da doutrina. Há uma ideia geral, e eu tenho visto através da televisão, em algumas peças de teatro, a simulação de uma reunião espírita, em que as pessoas se sentam e dão as mãos. Não tem necessidade nenhuma. A pessoa senta-se na cadeira, pode estar assim, o mais à vontade possível. Não tem necessidade daqueles rituais de darem as mãos. O que interessa é que a mente esteja livre e possa unir-se no mesmo ideal de servir, amar e dar. Pelo menos, se não souber fazer isso, boa vontade, que é muito importante. Como é que nós fazemos a associação das pessoas aqui? Isto tem a ver com a parte elétrica. Eu sou um condensador fixo. O médium dinâmico é um condensador variável. Então nós sentamos o médium e o não médium. Embora sejamos todos médiums, uns são dinâmicos e os outros são estáticos. É o condensador variável, um condensador fixo. Por causa da indução. Se tivessem dois médios aqui junto um do outro, a entidade podia comunicar-se através dos dois médios, o que dava uma certa confusão. Não é? Então, nós sentamos um médium e um não médium. Em termos elétricos, é um condensador variável e um condensador fixo. Se algum dos médiuns, no final, devido à carga fluídica negativa que a entidade sofredora deixou, poderá, de momento, receber o passe, mas ela, dentro de pouco tempo, se restabelece. Porque quem dá, recebe. É da lei. Quem dá em qualquer coisa nesta vida, quem dá por amor, recebe. Em qualquer lado. Eu entro num templo católico, com todo respeito, sinto vibrações extraordinárias. Portanto, o que importa é nós realmente acreditarmos que somos seres inteligentes, eternos e que evoluímos rumo à perfeição. Uns mais, outros menos rapidamente. Isto aqui é apenas uma passagem. Nós pudemos perfeitamente interpretar as experiências relatadas pelos espíritas, ou então outros não espíritas que provocam voluntariamente estados de transe. No caso dos espíritas, eles vão chamar de transe mediúnico. Psicografia e ouvir vozes, essas coisas todas, esse tipo de relato, ele é muito provável que o tratamento ideal para ele é dentro mesmo da psicologia e da psiquiatria. Então, o psicólogo ele tem lá o manual DSM-4 que vai lhe permitir as regras e a interpretação precisa para esse tipo de fenômeno, que é transtorno dissociativo. Em geral, quando vêm mortos da sua família, vêm até à terceira geração. No caso de ver mortos dos outros, portanto a questão é mais complexa. A questão é mais complexa, levanta problemas que a gente ainda não tem resposta para eles. Agora, mas veem mesmo? Bem,
são representações, são sistemas de crença que não têm realidade palpável como tem esta mesa ou como tem estes livros, não é? A experiência, e por isso é que eu lhe falava há bocado no dom, é uma experiência individual e é sempre a experiência subjetiva. É intransmissível essa experiência. Quer dizer, portanto, e o ver pode não significar só que consegue visualizar. Portanto, não, é o sentir também, a presença. É quase um fenómeno, se quiser, de tipo alucinatório. Que não se pode, são fenómenos que não se podem testar como nós testamos alguns fenómenos nas ciências físicas, por exemplo, mas que só a partir das ciências sociais é que nós podemos entender este tipo de fenómenos que não têm essa existência concreta, mas que não deixam mesmo, portanto, por isso, de ser eficazes. A morte não existe. O espiritismo veio matar a morte. Acredito na morte do corpo físico, como é óbvio, né? A morte é uma quimera, né? É uma passagem de uma existência, de um plano vibratório, de um plano existencial para um outro. Até 1857 acreditava-se que poderia haver algo para além desta vida terrena. Com o aparecimento do espiritismo, provou-se inequivocamente que a vida continua. Direito por linhas tortas. Segundo a doutrina espírita, há mais do que uma forma de entrar em contacto com as entidades superiores. Uma das formas mais interessantes é a psicografia, uma técnica através da qual o médium se deixa incorporar por uma entidade e é esta quem escreve. Pode vir a ter problemas com os direitos de autor. Não sei dizer quando é que eu me apercebi que tinha capacidade de escrita. Talvez há 20 e tal anos. Aquilo que começa por ser uma brincadeira, sem saber ao certo o que estava a fazer ou o que é que aquilo era. Começa por ser... Eu estava a estudar e tinha uma colega que fazia um jogo com pratos. Um dia eu vi que ela estava deitada em cima da cama dela, muito concentrada, com uma caneta na mão e com um papel. Perguntei-lhe o que ela estava a fazer. Ela disse-me que estava a tentar escrever. E eu, sem perceber de nada, nem saber o que é que era, chego ao meu quarto, decido sentar na secretária e tentar fazer o mesmo. Por incrível que pareça, comecei, portanto, caneta desliza, com uma certa facilidade, escrevo palavras todas seguidas. Eu, durante anos, fiz aquilo para mim, para o meu divertimento. Não é bem um divertimento, pronto, como que um diálogo de surdos entre mim e uma escrita. Anos, muito mais tarde, é que eu, ao conversar com uma pessoa, minha amiga, lhe conto esta situação, que existe já há uns anos, e ela me chama a atenção que aquilo que não era, digamos que muito normal, aquilo que eu estava a fazer, e me tenta explicar o que é que aquilo é. A psicografia é uma capacidade que algumas pessoas têm, alguns médiuns têm, de escrever sob a influência de uma inteligência que, vá lá, não física, isto é, de alguém que já está do outro lado da vida, mas que está tão vivo como nós. Não me assustei, talvez pela falta de consciência daquilo que estava a fazer. Acredito que, acima de tudo, não me tenha assustado por isso. E essa tomada de consciência só se deu quando essa pessoa amiga lhe disse que isto era mais sério do que pensava? Sim. E aí assustou-se? Não, aí não me assustei muito, quer dizer, porque ela também não me procurou assustar. Eu fui-me assustando um pouco mais quando eu fazia isso à frente de outras pessoas, ou que as outras pessoas me chamavam a atenção, que eram peritos, digamos que no assunto, e que achavam que eu fazia aquilo com muita facilidade e que não devia encarar aquilo como uma certa brincadeira, como eu até então. É aí que
que eu me começo às vezes a assustar pela minha inconsciência. E por ter chegado talvez a um ponto que eu nem me tenha percebido, pronto. Temos 3 tipos de médiuns psicógrafos. Temos a psicografia intuitiva, em que o médium concentra-se, ele procura captar a ideia que o espírito lhe está a transmitir e tem uma percepção global do que vai escrever e vai escrevendo. Ele tem consciência do que está a escrever. Temos a psicografia semimecânica, em que o médium tem uma vontade grande de escrever, não sabe bem aquilo que vai sair e à medida que está a escrever ele vai tomando consciência do que escreve. Muitas vezes até escrevendo coisas com as quais não concorda ou que desconhece. E temos a psicografia mecânica, em que o médium é como que tomado de assalto do seu braço, o braço escreve mecanicamente sem que ele tenha qualquer controlo no braço. Não sabe o que está a escrever, só depois de terminar é que vai conferir e ler o que escreveu. Pode, inclusive, enquanto está a escrever, fazer outra atividade com outra mão, estar a ler, a fazer outro tipo de atividade. Eu não posso falar em muitas referências porque não as tenho. Como nunca procurei estudar isto, nunca procurei aprofundar, nunca procurei isso. Agora, noto perfeitamente, isso é uma coisa que eu noto, é que as letras mudam. O tipo de linguagem também muda. Que pode ir desde um calão até uma linguagem muito mais erudita, muito mais filósofa, pronto, que quanto a mim, e aqui eu ponho parênteses, é apenas a minha opinião, como leiga até certo ponto no assunto, depende dessa linguagem, essa forma de escrever, a forma da letra propriamente dita, depende do tipo de entidade que vem. Ver a vida com os outros olhos, não. Talvez que me tenha feito é olhar para ela com outra acuidade. Porque a minha forma de agir, a minha forma de estar, muitas vezes, é de um certo confronto com isto mesmo. E então, se a nível de psicografia me é dado uma certa pista para seguir em determinada direção, eu acho que, por norma, sigo na direção contrária. E isso tem vindo a revelar-se de tal maneira que, muitas vezes, eu tenho de parar, olhar e pensar, não será melhor eu pensar 2 vezes e seguir um pouco determinado tipo de indicação. Agora, sem dúvida que a psicografia me fez olhar as pessoas e a vida talvez de uma outra forma. Eu não vejo as coisas sob uma forma de possessão ou de dominação. Se eu decidir que não hei de escrever durante um mês, eu não escrevo durante um mês. Eu acho que talvez... Mas quando escreve, é uma entidade superior que se apodera da sua mão e que redige aquilo que bem entende, não é? Sim, mas eu acho que isto é quase como um diálogo. Nunca encarei isso como uma forma de possessão. Boas tardes a todos.
Boa noite. Estava à sua espera. Acredita em Deus? Sim. Mais ou menos. E no diabo? Eu sei.